Irmãos e irmãs, boa noite. Rezemos por Luiz Ferreira Rosa. Neste dia que o Senhor fez para nós, nos reunimos em comunidade para celebrar a presença viva daquele que, comunicando a paz, abre nossas inteligências para compreendermos o sentido das Escrituras sobre a sua Páscoa. Tal entendimento suscita a conversão e a adesão a Ele de coração sincero. A liturgia de hoje nos convida a renovarmos a fé no Cristo ressuscitado e a crermos em Sua palavra, que é a verdade e a salvação. Amados irmãos e irmãs, você que participa da nossa celebração, você pode estar fazendo também a sua oferta através do QR Code, que estará disponível em sua tela durante toda a nossa celebração, que você possa nos ajudar a evangelizar e também a continuarmos mantendo a nossa paróquia. Neste momento, convido todos a ficar de pé para juntos acolhermos nosso celebrante cantando. Meu Senhor, seu Filho amado, para morrer no meu lugar, na cruz pagou por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vos acolho desejando que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, Senhor nosso, e a ação do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos reunidos no amor de Cristo, neste instante que nós aqui nos encontramos, você também em sua casa, é chamado a fazer a experiência desta misericórdia de Deus para com cada um de nós diante das nossas limitações humanas. Reconhecendo as nossas faltas, peçamos perdão de nossos pecados. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de
que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, 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 piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Com alegria cantemos ao Senhor o hino de louvor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoar. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós que está junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus merece o louvor. Cada um que se encontra em casa é chamado neste momento a colocar a sua intenção, porque nós queremos rezar nesta Eucaristia, confiando ao Senhor nossos pedidos. E além das intenções, nós queremos rezar por Luzineide Silva, falecida anteontem, pedindo ao Senhor que dê a ela o descanso e a luz eterna. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte
pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi o homem aprovado por Deus. Junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estás vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. De
diga ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites. Delícia eterna e alegria ao vosso lado. Delícia eterna e alegria ao vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limite. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo,
ele foi destinado para isso. E neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. E assim, a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamemos o Santo Evangelho. Aleluia, alegria, minha gente. Aleluia, aleluia. Aleluia, alegria, minha gente. Aleluia, aleluia. O Senhor ressuscitou, minha gente. Ele está vivo em nosso meio. Aleluia. Aleluia, alegria, minha gente. Aleluia, aleluia. Aleluia, alegria, minha gente. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús. Distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhes disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura
que falava a respeito dele. E quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Ele, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e partiu-os e lhes distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus na partilha do pão. Palavra da salvação. Vós, Senhor. Descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. O amor de Jesus. Fica conosco, Senhor, quando aqueles você que nos acompanha na sua casa, possa dizer neste momento e nesta celebração, este mesmo convite, que o Senhor se faça presente na vida, na família, no meio de cada um que reza conosco esta Eucaristia, que celebra neste dia do Senhor esta palavra, ao tempo que somos chamados a reconhecer Jesus, a palavra de Deus e do pão que se dá como alimento a todos nós. Celebrando a liturgia do terceiro domingo da Páscoa, domingo do primeiro da ressurreição, assim como o relato do Evangelho diz, o Senhor, ele continua a confirmar a ressurreição, aparecendo aos discípulos. Domingo passado, nós recordávamos quanto à presença de Jesus no meio da comunidade dos apóstolos reunidos, trancados em casa, com medo dos judeus, e Jesus entra e deseja a paz que vai sendo a transformadora da vida de cada um daqueles que acompanharam Jesus durante toda a missão, durante todo o anúncio da salvação que ele revela a cada um de nós. Hoje, ouvindo este texto dos discípulos de Emaús, os dois discípulos que caminhavam, e Jesus aparece a eles. Qual o sentimento, né? Domingo passado nós olhávamos assim para Tomé. Quando ele não estava no momento em que Jesus ressuscitado aparece aos apóstolos, ele estava com o coração acompanhado de um sentimento de desilusão. Por isso ele não estava ali presente. Agora, esses dois discípulos também são atormentados por este mesmo sentimento. Ele sai de Jerusalém
para Emaús. Ele sai da cidade, do lugar de glória, do lugar de graça, da igreja, para Emaús, o lugar do nada. Eles voltam a uma experiência de uma vida antiga. Eles tinham deixado tudo para seguir o Cristo. E diante de todo o acontecimento, dos 3 anos que Jesus passa dentro e no meio da comunidade, pregando a boa nova do reino, o anúncio da salvação, eles ainda não tinham compreendido todo aquele mistério daquilo que Jesus então queria revelar. Apesar de que tudo isto, somente depois que tudo acontecesse, como o próprio Jesus assim revelava para os discípulos, eles iriam compreender. E assim, ainda depois do 3º dia, porque acontece a paixão de Jesus, e os apóstolos ali esperavam, e os discípulos de Emaús esperavam o 1º dia da ressurreição, o domingo. E eles saem, vão voltar para Emaús, e ao caminhar, eles vão levando em si uma experiência daquilo que não estava organizado no roteiro da vida dos apóstolos, que era a morte e a paixão de Jesus. Eles não tinham o roteiro da paixão e da morte de nosso Senhor, mas eles esperavam, assim como o texto nos diz, alguma coisa Jesus pudesse fazer. E, no entanto, Jesus fez, mas não conforme a vontade nem a esperança dos discípulos que o acompanhavam. Então, o 3º dia, Jesus aparece, mas os 2 discípulos estavam acompanhados com um sentimento de desilusão, de medo, com um sentimento de angústia. E eles, ao voltar ao fracasso, ao nada, ao Emaús, Jesus caminha com eles. E eles, ao perceberem esta presença, não reconhecem Jesus. Mesmo o Senhor ali estando, eles não reconhecem o Senhor. E eles vão murmurando, vão conversando, eles vão contando várias histórias durante toda esta caminhada, durante todo este percurso. E este percurso vai dando a eles assim uma oportunidade de partilhar. E esta conversa que eles fazem durante esta caminhada vai sendo um diálogo sempre acompanhado de ressentimento, de recordar aquilo que tinha acontecido, como muitas vezes acontece nas nossas vidas também, Mesmo diante de tantos fatos que Jesus tinha realizado, tantos milagres, assim também aconteceu com os discípulos, que eles iriam conversando sobre todo o sofrimento e a paixão de Jesus durante todo aquele processo do tríduo que nós acompanhamos durante os dias da Páscoa. Então, eles vão comentando vários acontecimentos e Jesus caminha com eles, assim como nós somos chamados também a fazer esta mesma experiência de caminharmos com o Senhor e o Senhor caminhar conosco, porque Ele está no meio de nós. Eles, nesta caminhada, estavam como que cegos, porque eles estavam tristes, porque a tristeza deixa o homem, deixa o ser humano cego, deixa o incapaz de encontrar saídas, de o reconhecer Jesus. Eles estavam como que cegos. Então a tristeza ocasiona uma cegueira. Não é uma cegueira de dizer, eles não tinham visto Jesus. Eles apenas não tinham reconhecido. Porque era uma cegueira espiritual que eles estavam experimentando naquele momento. Cegueira espiritual porque não tinham ainda compreendido e nem entendido as Sagradas Escrituras. Por isso que depois eles vão dizer, não estava ardendo o nosso coração quando ele nos explicava e falava todas as Escrituras. Então eles não tinham compreendido a cegueira espiritual, como vivemos hoje no mundo e no tempo, em que muitos que se diz e compromete assim em afirmar-se católico, cristão católico, mas vive muitas vezes uma cegueira espiritual, que ainda não compreende a palavra de Deus, tem as Sagradas Escrituras como um livro qualquer, a história do relato da vida de Nosso Senhor como qualquer uma história, e no entanto não é assim. Então,
eles estavam com uma cegueira espiritual, incapaz de reconhecer a palavra de Deus e a acolher esta palavra nas suas vidas, assim como também incapazes de reconhecer a Eucaristia, ou de olhar para a Eucaristia, aquilo que o próprio Jesus vai sinalizando para o entendimento também da nossa vida, né? Para entendermos a palavra como palavra de Deus e a Eucaristia não como um símbolo, mas como a real presença de Jesus no meio de nós. Quando Jesus vai ouvindo e caminhando com os discípulos, ele não pergunta de onde eles vêm, e nem muito menos para onde eles vão. Olhemos muito claramente a palavra do Evangelho. Jesus pergunta a eles, né, o que vocês falam, estão falando, o que vocês conversam? Né? Então, esta é a pergunta de Jesus, o que é que vocês falam pelo caminho? E Cleófas, então, vai dizer, tu és o único peregrino, né, que passa em Jerusalém, que não sabe o que por lá aconteceu com Jesus. E aí, olhando assim o texto do Evangelho, ele vai colocando Jesus sempre diante de um verbo no passado. Ele era um profeta, ele anunciava, pregava a palavra, nós aguardávamos que ele fizesse. Então, Cleófas colocava o Jesus no passado. Então, diante do colocar esta expressão do verbo do passado, ele estava, nós esperávamos que ele fizesse alguma coisa. Jesus, ele se torna assim uma figura passada na vida daqueles discípulos, como também muitas vezes nós olhamos e pensamos que Jesus é aquele tempo passado, mas Jesus é no presente da nossa vida, no hoje da nossa vida. Ele está e realiza e continua fazendo e transformando aquilo que ele transformou a vida dos discípulos, dos apóstolos reunidos em casa, continua também transformando a vida de cada um de nós. Então Jesus se interessa não por aquilo de onde eles vieram, mas ele faz uma manifestação de interesse muito grande por aquilo que ele conversava. Aí recordamos sempre aquela expressão, né? A boca fala daquilo que o coração está cheio. O que é que nós temos no nosso coração? O que é que nós trazemos no nosso coração? É preciso olharmos assim, o que é que nós falamos? O que é que nós proclamamos? O que é que nós conversamos? E aí abrimos sempre assim um parêntese para contextualizar neste tempo em que nós estamos vivendo, de isolamento social em casa, diante das dificuldades. O que é que nós temos falado, dialogado em família, né? Será se nós temos mais encontrado tempo para reclamar, para murmurar, para colocar as dificuldades? Ou será se nós temos encontrado tempo para reconhecer aquilo que foi bom e aquilo que pode ser bom também nas nossas vidas? Aquilo que pode ser bom. Imaginemos que os discípulos pudessem estar reclamando ou falando das decepções, uma vez que poderia também ter dito e conversado, recordado os grandes feitos que Jesus tinha realizado, as curas, os milagres, que ele passando dentro no meio da comunidade, ele foi capaz assim de realizar. Mas deve ser esta também a pergunta: o que é que nós temos falado durante este tempo de isolamento em que nós nos encontramos trancados, fechados, mas reunidos e unidos em Cristo e com Ele na vida de cada um de nós? Então Jesus, ele se interessa por aquilo que nós falamos, por aquilo que sai de dentro de nós, por aquilo que nós comunicamos. Isso tem um grande peso diante da nossa missão de vida cristã. Os discípulos, quando Jesus pergunta, que eles conversavam. Aí olhamos o evangelista, deixou uma palavra, um verbo também muito importante. Eles pararam com o rosto triste, olhemos que durante o dia todo, né, os discípulos de Emaús, eles saíram de Jerusalém para Emaús, e eles caminhavam 11 quilômetros. Dentro da cultura judaica, eles não andavam
faziam as caminhadas ao final da tarde, aliás, no sol quente, mas ele saiu sempre de manhã cedo. Imaginemos ali o sentimento de desilusão que os discípulos encontravam. Eles iam devagar, sem nenhuma pressa, porque para eles tinha perdido um sentido, por isso a tristeza. E eles paravam, estavam como que parados. Pronto, aqui vamos ficar, porque vamos devagar, nós não temos mesmo, perdemos todo o horizonte, a tristeza assola o nosso coração. Então eles não tinham tanta preocupação para chegarem. E aí eles vão chegar ao cair da tarde. Também uma expressão muito forte do Evangelho de João, quando ele fala sobre a escuridão à noite. Eles vão chegar em Emaús, lá na companhia de Jesus, mesmo sem reconhecer ainda, terem reconhecido Cristo. Eles vão dizer a Jesus: fica conosco, Senhor, porque é tarde, a noite vem vindo. Que noite é esta? A noite do medo, a noite da desesperança, da desilusão, que continua presente no coração deles. Mas eles fazem um convite: fica conosco, entra na casa. Aí olhamos sempre aquilo que aconteceu com Jesus no domingo passado. Ele entra na casa onde os discípulos estavam reunidos. Hoje, ele é convidado pelos 2 discípulos a entrarem em casa. Entra em nossa casa, fica conosco. E vendo este convite, eles então fazem presença e presente se faz o Jesus na casa dos discípulos de Emaús. Fica conosco, Senhor, porque a noite está chegando. Na noite da nossa vida, na escuridão, e muitas vezes nós podemos estar na nossa casa experimentando este mesmo sentimento, de poder dizer sempre esta palavra: Senhor, fica conosco, entra na nossa vida, entra no meio de cada um de nós. Então, para poder fazer esta intimidade de acolher o Senhor, porque assim como Ele transforma diante daquilo que nós dizíamos domingo passado, Quando Jesus diz: a paz esteja convosco, 3 vezes ele repetia, é uma paz que vem com a dimensão de uma transformação. É aquilo que vai acontecer com Jesus também quando entra na casa dos discípulos de Emaús. Ele vai transformar a vida daqueles discípulos. Uma vida de tristeza, de desilusão, para uma alegria. Aqueles que caminhavam sem pressa alguma, porque não tinha motivação nenhuma para chegar a Emaús, depois que eles reconhecem Jesus, Jesus desaparece do meio deles, eles voltam à pressa e ainda à noite, para anunciar aos outros aquilo que tinha acontecido. Vimos o Senhor, damos testemunho da sua ressurreição. Então Jesus é aquele que abre os olhos dos discípulos, abre os olhos e o coração, aquilo que também nós somos chamados a fazer esta mesma experiência, de estarmos com o Senhor, porque se Ele caminha conosco, Ele está no meio de nós, possamos abrir nossos olhos e, ouvindo a palavra, reconhecer Jesus. Jesus, Ele apresenta neste texto do Evangelho deste domingo, uma estrutura da missa, da Sagrada Celebração Eucarística, de 2 momentos muito importantes, eu digo assim, a centralidade da Eucaristia, que é a palavra, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Nós temos 4 partes, os ritos iniciais, preparando para esses 2 momentos, os ritos finais. Mas a centralidade da celebração da missa se dá na palavra, aquilo que acontece com eles. Jesus escuta, pergunta aquilo que aconteceu. Eles não tinham entendido, Jesus explica aquilo que nós fazemos em cada Eucaristia que nós participamos. Primeiramente, nós ouvimos. Jesus fala ao nosso coração. Aí depois ele senta, entra, tendo entrado na vida e no coração de cada um de nós, é o momento de reconhecer Jesus na fração do pão. E agora não é uma palavra qualquer, a palavra de Deus. Não é não é receber um símbolo eucarístico, mas é o Cristo real da Eucaristia que nós somos chamados a reconhecer. Então, nesta celebração deste domingo,
nós somos chamados a fazer esta experiência do Senhor, pedindo sempre que Ele fique na vida, no meio de nós, para nos ajudar a fazer esta experiência de reconhecer Jesus, ardendo o coração, diante da escuta da palavra, mas da transformação diante da Eucaristia que nós celebramos. Então peçamos ao Senhor, assim como cada dia nós somos chamados a fazer essa experiência, dizer: Senhor, entra na nossa casa, entra na nossa vida, entra no coração de cada um de nós, agora e todos os momentos de nossas vidas. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. E assim como os discípulos de Emaús reconheceram e creram no Cristo ressuscitado, façamos também a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne. Amém. A nossa súplica será: fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Pela Igreja presente no mundo inteiro, que ela seja sempre mãe e mestra da verdade, e com a sabedoria do Espírito Santo ilumine todos os homens com a palavra que gera vida de salvação. Rezemos ao Senhor. Fica conosco, Senhor. Por todos aqueles que se dispõem ao serviço dos enfermos, a fim de que suas forças sejam renovadas, mesmo provados pela dor e pela doença, que eles encontrem em Cristo o ânimo e o vigor necessários para continuar sua missão. Rezemos ao Senhor. Fica conosco, Senhor. Para que o Espírito Santo abra o nosso coração e a nossa inteligência à compreensão e vivência das realidades divinas comunicadas nesta liturgia que celebramos, e não encaremos esta vida como o início e o fim do reino de Deus, mas apenas o seu começo. Rezemos ao Senhor. Fica conosco, Senhor. Por nossa paróquia, para que seja fortalecida no espírito de comunidade, nesse momento de distanciamento social, e se mantenha corajosa na partilha e na missão. Rezemos ao Senhor. Fica conosco, Senhor. Atendei, Pai de bondade, este pedido que vos apresentamos por Cristo nosso Senhor. Amém. Coloquemos no altar, façamos a nossa oferta, colocando nossos dons diante da graça que o Senhor nos reserva a todos nós.
Jesus aparecer e com ele vi comer, explicando a paixão. Todos entendem que o Senhor está vivo e por amor os envia em missão. Ressuscitado Cristo apareceu, com seus amigos fez a refeição e dando a paz mandou anunciar o amor de seu Pai a toda a nação. Ressuscitado Cristo apareceu, com seus amigos fez a refeição e dando a paz mandou anunciar o amor de seu Pai a toda a nação. Hoje também na refeição revivemos a paixão e a vitória da cruz. Vinho e pão sobre o altar servirão para anunciar Deus nos salva em Jesus. Ressuscitado Cristo apareceu, com seus amigos fez a refeição e dando a paz mandou anunciar o amor de seu Pai a toda a nação. Ora, irmãos e irmãs, para que estas nossas ofertas sejam aceitas por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa, vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele, os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino dos céus se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e da terra. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e da terra. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão
deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Jacinto e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz, Senhor, a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de que nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo? Mil aos discípulos a caminhar, falava de amor, e o som de sua voz abrasava os seus corações, que diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. já não chore Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou.
Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então nós queremos assim, acolhendo a cada um que reza conosco, mesmo ainda de casa, pedindo sempre pela intercessão e proteção constante de Nossa Senhora, a Mãe do Perpétuo Socorro, que socorra-nos neste momento de aflição de nossas vidas, de que nós nos encontramos nesses dias em nossas casas, rezando em família, reunidos em nome do Senhor, onde Ele mesmo diz, onde 2 ou mais estiver reunidos em meu nome, Ele está no meio de nós, né? E assim nós acreditamos, firmamos sempre esta confiança de que o Senhor está presente no meio e na vida de cada um de nós. Então nós queremos pedir, possa continuar nos acompanhando pelo Facebook, pelo Instagram da nossa paróquia, a programação desta semana aqui na paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Segunda-feira nós teremos o texto às 15 horas, rezamos e convidamos para rezar conosco. Na terça-feira nós temos a novena perpétua a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, às 19 horas. Na quarta-feira nós temos o grupo de oração, que vai estar assim nos ajudando e motivando a fazer essa experiência de oração no Senhor, às 19h30. Na quinta-feira nós temos, das 18 às 19 horas, o momento de adoração ao Santíssimo Sacramento, aqui na Matriz. Em seguida teremos a celebração da palavra. E na sexta-feira nós temos uma live para poder assim deixar-me participar e depois também termos um momento de partilha, de diálogo, de aprofundamento e conhecimento também da vida da nossa igreja, das nossas pastorais, da vida da nossa comunidade, às 19h30 horas. No sábado nós temos o ofício de Nossa Senhora e também esse ofício às 15 horas e o Ângelus às 18 horas. E no domingo celebraremos às 19 horas aqui da Matriz a missa do 4º domingo da Páscoa, na qual todos nós somos chamados e convidados a acompanhar. E assim esta programação, estejamos todos assim participando e ajudando a você aí na sua casa e nós aqui lhes ajudando também a fazer essa experiência na oração e com oração enfrentarmos toda esta turbulência, escuridão das nossas vidas, que logo se iluminará e clareará toda a realidade com a presença do ressuscitado na vida de cada um de nós. Então vamos assim nos preparar para receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de vós e as vossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Fiquemos em casa, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós, para manter viva a chama do amor que reside em cada cristão a caminho do Pai.
ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia.